Moçada, vamos lá para a sétima então, certo? Olha, o que ele diz aqui na sétima, ó. Um circuito é formado por duas lâmpadas L1 e L2, uma bateriazinha e uma resistênciazinha parasita R, conforme desenhado na figura. As lâmpadas estão acesas e funcionando conforme os seus valores nominais. Vê se você entende, ó. Na questão 5 e na questão 6, as lâmpadas não estavam funcionando conforme os valores nominais. Na questão 5 e na 6, elas não estavam recebendo a DDP que elas gostariam de receber, né? Mas na questão 7, o cara da FUVEST já começou dizendo: Renato, pode acreditar, cara, cada uma dessas lâmpadas está realmente funcionando conforme os seus valores nominais. Grifa bem aí, ó. Funcionando em seus valores nominais. Renato Brito, cara, o que que isso significa? Significa, cara, que a lâmpada 1, ela está, né, sujeita realmente a uma DDP de 3 volts, ó. E que ela está realmente consumindo uma potência de 0,9 watt. É mesmo, é? Quem garante? O cara tá dizendo, né, professor, mas só vai confiar nele? Vou, mano. Essa lâmpada 2, o cara tá dizendo pra nós, ó, Renato, cara, fica tranquilo, cara. Essa lâmpada 2 realmente está sujeita a uma DDP de 3 volts, cara. E ela realmente está consumindo uma potência de 0,3 joules por segundo. Então eu posso confiar nisso? Pode, cara, ele disse, né? Ou seja, é um tipo de questão, professor, que é um caso raro, né? Nem sempre isso acontece, né? Olha, professor, então, como é que fica isso daqui? Olha, tá, tu sabe, né? Lá vem a corrente da bateria. Quando a corrente da bateria passa por aqui, professor, vai passar uma parte por cima, outra parte por baixo, né? E aí vamos organizar as ideias. Vou chamar essa corrente aqui de I2, tá bom? E essa aqui eu vou chamar de I1, pronto. Renato, quando ele diz que a lâmpada 1 está sujeita a uma DDP de 3 volts, o que é que significa na prática? Significa que daqui para cá, ó, você tem que ter uma DDP de 3 volts, porque é isso que ele está falando. A lâmpada 1 está sujeita a um DDP de 3 volts. Quer dizer, daqui para cá a DDP vale 3 volts. Daqui para cá o potencial aumenta 3 volts. Ó. Né? Isso. Professor, mas ele disse que a lâmpada 2, ó, também está sujeita a uma DDP de 3 volts. Ora, a DDP da lâmpada 2, ó, é daqui para cá, ó. Essa lâmpada 2 está mamando em qual par de pontos? Essa lâmpada 2 mama daqui para cá, ó. Então se ele disse que a lâmpada 2 está sujeita a um DDP de 3 volts, quer dizer que daqui para cá a DDP também vale 3 volts. Daqui para cá o potencial aumenta 3 volts, ó. Professor, mas esse resistorzinho parasita, o danadinho, também tá ligado daqui para cá. O que que o senhor acha? Sorte dele, né? Quem tiver ligado daqui para cá vai mamar numa DDP de 3 volts. Essa lâmpada tá daqui para cá, essa lâmpada 3 volts. Esse resistorzinho safado também tá ligado daqui para cá. Que sorte, hein? Ele também estará sujeito a uma diferença de potencial de 3 volts. Tá. Isso é porque ele falou, né, professor? Tô acreditando, né? Então, Renato Brito, se essa lâmpada está com uma DDP de 3 volts, essa também está com 3 volts, esse resistor está com uma DDP de 3 volts, essa bateria aqui só pode ser de quantos volts? Porque o aluno inocente vai dizer assim, né? Se aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3, só pode ser de 9, né, professor? 3 para cada um, que óbvio, né? Claro que não, né? Porque naturalmente, né, se daqui para cá aumenta 3 e daqui para cá aumenta 3, então daqui para cá aumentou foi quanto? Daqui para cá? Aumentou 6. Então com certeza essa bateria aqui só pode ser de quantos volts? Só pode ser de 6. Mas... Entendeu? Não. Entendeu? Não. Né? Tá, né? Tipo, se aqui tiver 0, né? Aqui é o 0. Se aqui tiver 0, daqui para cá aumenta 6, ó. Aí aqui vai ter 6, ó. E o potencial desse ponto bem aqui é 6, ó. Essa DDP de 6 é assim. Daqui para cá aumenta 3, daqui para cá aumenta mais 3. Por isso que vai ter 6 daqui para cá. Tudo faz sentido. A bateria realmente é de 6. Claro, eu achava que era 9. Não, pelo amor de Deus. Não vai achar isso não.
Bom, pessoal, você viu que neste instante, ó, da questão anterior, eu disse para vocês, ó, que não podia fazer isso na questão anterior. Que se você calculasse a corrente I1 por essa conta, você estaria fazendo uma conta errada. Aquela questão não fazia sentido. Professor, mas nessa, o senhor está fazendo. Pois é, por que é, pessoal? Que nessa questão, fazer essa conta vai me dar uma resposta que tem sentido e naquela questão 6 não? Professor, porque realmente, né, essa potência de 0,9 watts é realmente a potência que ela está consumindo mesmo. O cara disse na questão. Essa lâmpada 1 está realmente consumindo 0,9 watts, ela está realmente sujeita a um DDP de 3 volts, então eu posso confiar, né? Você pode confiar, a corrente que passa por dentro dela, ó, é 0,3 amperes. Como é que o senhor sabe mesmo, hein? Porque ele falou no enunciado, que elas estão funcionando conforme seus valores nominais, entendeu? Tá. Professor, e a outra, hein? Pois é, mano. E a outra, ó. Qual é a potência que ela consome, hein? 0,3 watts. A nominal, nesse caso, coincide com a consumida, porque ele está dizendo que coincide, né? A gente tem que acreditar, né? E professor, então o senhor já sabe que... Pois é, cara. Eu já sei que uma corrente é 0,3, ó. E a outra é 0,1. Poxa, então aqui vai ser a lógica, né? Renato, cara, se essa corrente aqui é 0,3... e essa daqui é somente 0,1. Adivinha quanto é essa outra? Ora, mas 0,3 menos 0,1. Quanto é que vai dar essa daqui, professor? 0,2, né? Porque tu não sabe, né? A soma das correntes que chegam em cada nó é a soma das que saem, né? Então, com isso, você já descobriu o quê? Que a corrente que passa naquele resistor parasita, né? Só pode ser o quê, olha? 0,2. Moi, vê se você entende, ó. Para que essas duas lâmpadas funcionem conforme os valores nominais dela, né? Para que cada uma funcione de acordo com as suas especificações, a lâmpada 1 precisa ter uma corrente de 0,3, ó, e a lâmpada 2 precisa ter uma corrente de 0,1. Cara, se uma precisa ter 0,3, ó, e a outra precisa ter 0,1, seria impossível você conseguir obter isso sem usar aquela resistência parasita, tu percebe, ó? Botando só as lâmpadas, né? Tu percebe que não tem como, né? Como é que vão ficar essas duas correntes, como é que elas vão coexistir, né? No mesmo ramo, duas correntes diferentes. Ah, tá, por isso que, para que as duas lâmpadas funcionem simultaneamente conforme os valores nominais, professor, tem que haver tem que haver aí uma passagem para escoar o excesso de corrente, né? E aí esse excesso de corrente vai passar pelo resistor parasita. Aí a pessoa se toca. O resistor parasita tem que ficar ligado o quê? Em paralelo com essa primeira resistência ou em paralelo com a segunda, para escoar o que está em excesso? Ah, tá. Se aqui tem, né? Se aqui tem 0,3, se ele só passa 0,1, o que está faltando, né, professor? Tu tem que botar um outro caminho aqui pro restante passar, né? Ah, mano, tô entendendo. Porque senão como é que ia passar, né, por ali, né? Então, com certeza teria que ter uma resistência aqui em paralelo para dar um caminho alternativo, né? Isso é uma coisa que acontece no dever de casa, né? Por isso que eu tô chamando a sua atenção. Professor, não entendi, não, entendeu? Não, por exemplo, ó, pessoal, essa lâmpada aqui, ó, precisa de uma corrente de 6 amperes para funcionar conforme os valores nominais dela. E essa outra precisa de 2. E aí, se eu colocar aqui, não vai dar para satisfazer as duas. Só se houver uma resistência parasita, né? Para drenar o excesso de corrente, para desviar o excesso de corrente. Eu tenho que botar um resistor em paralelo. Com quem? Com a primeira lâmpada ou com a segunda lâmpada? Com a segunda, né? Porque tá faltando passar 4 amperes por algum lugar. Ah, então tu bota os 4 para passar por aqui. Claro, senão não teria como dar certo, né? Ah, mancha, entendi. Ó. Pois é, era isso que eu queria que tu visse, né? A necessidade do resistor parasita. Para que as duas lâmpadas funcionem conforme as suas especificações, né? Estão entendendo? Eu estou aguçando a intuição de vocês, entende? Ah, tá. Entendi. Isso, né? Professor, então ele quer saber o que nessa questão? Ele quer saber quanto vale a resistência daquele resistorzinho parasita. Quanto é a resistência dele? Ah,
é a DDP a qual ele está sujeito, né? Dividido pela corrente que passa através dele. Olha para aquela resistência parasita. Professor, ela está ligada daqui para cá, ó. É. Então a DDP dela, né, é de 3 volts. Ó. E a corrente que passa por dentro dela, ó, é 0,2 amperes. Moral da história, 3 volts. 0,2 amperes. E aí, 15 ohms. Onde é, professor, esse arém? Que é isso, menina? Se aquieta. 15 ohms. Me diga, professor. Mas nem vou lá olhar. Se eu chegar lá desses 15, professor, 12 são bicha. E dos 3 que sobraram, um é casado, né? E um é doido, né? E o outro, né? Não... Eu sei, se aquieta. Eu tenho irmã também, sei como é que é, né? Eu sei a angústia, né? Fica tranquilo. Moral da história, né? Moral da história, né? Eu estou entendendo, né? As meninas estão, né? Questão 7, então a resposta é: quanto é o valor da resistência? 15. E quanto deve ser o Ezinho da bateria? Eu já tinha respondido, 6 volts, né? Vai que você não percebeu, né? Só botou questão para casa que as lâmpadas estão funcionando conforme os seus valores nominais, tipo essa, tá aí, eu dei valor, botei. A 12, a 13 e a 14 são questões assim, que as lâmpadas estão funcionando conforme os seus valores nominais, ó. Massa, cara. É. Tem a 8ª, não é desse tipo não, mas a 8ª é legal. Na 8ª não está funcionando conforme os valores nominais não, mas vamos fazer a 8ª, professor? Bora. Renatinho, cara, o que ele diz na 8ª, hein? Vamos aqui na 8ª.